Olá, pessoas. Muito boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live semanal. São pontualmente 8 horas e 1 minuto. E vamos aguardar aqui os nossos colegas que irão participar. Hoje nós teremos uma live bem dinâmica. O Edinaldo já está por aqui. Hoje nós teremos duas convidadas. Uma trabalha no sistema socioeducativo, a outra trabalha na Secretaria de Assistência Social do município. Nós teremos aqui um momento bem bacana, uma troca de informações e também tentar divulgar o maior número de conteúdos possíveis, de conscientização, de apoio e também de esclarecimento, já que nós precisamos sempre colocar em pauta essa grande demanda, esse grande problema que é a violência doméstica, tá? E aí, de início, vai funcionar da seguinte maneira. Como a gente não vai conseguir conectar todos de uma vez, eu vou funcionar aqui como um administrador, como um mediador. E aí, inicialmente vai entrar a Elisiene, a gente vai ter aqui uns 15 minutos para falar um pouco sobre as ações dela na assistência. Depois a gente participa com a Luíse e por último o Edinaldo faz uma contribuição aqui para a gente fechar o nosso momento, tá? Seria bacana a gente ter um pouco mais de tempo, mas em outros momentos, em outros encontros, a gente terá possibilidade de falar sobre isso de modo bem mais detalhado, tá? Então eu vou iniciar aqui com a Elisiene, depois a gente acessa com a Luíse e ao final com o Edinaldo, tá? Olá, querida! Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Está me vendo e me ouvindo com perfeição? Estou ouvindo bem, viu? Muito bem, gostei do seu fundo aí de ornamentação, tá maravilhoso. Pilares. Super poderosa, muito bem, né? E aí, eu quero, por favor, que você se apresente para as pessoas. A maioria das pessoas que nos assistem nesse momento nunca tiveram contato com a sua pessoa, tá? Tem acompanhado bastante aqui as minhas lives com o Edinaldo. Até eu coloquei, eu tava brincando, vou colocar aqui o número da live para as pessoas verem há quanto tempo a gente faz live. Então a gente está na 48ª live. Desde o Às ano vezes passado a quando gente eu faz isso, assisto, pessoas são muito boas. tá? E aí, por favor, se apresente, diga qual a sua formação, onde trabalha, o que faz, para a gente, de fato, iniciar. Eu tenho algumas perguntas ali fazer, que a gente vai debatendo um pouquinho. Ok. Eu sou Elisiene, sou formada em serviço social. É, atuei por 2 anos como assistente social de CREAS e atualmente eu estou como coordenadora do CREAS de Carneiros, né? CREAS, Uhum. é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né? Que lida Isso. diretamente com a situação de violação de direito e violência, né? Violência seja ela contra a mulher, crianças, adolescentes, idosos. Mas esse Uhum. mês, realmente, assim, o foco mesmo é a violência contra a mulher, né? Que é o que Contra a a gente mulher. tem. É, Por favor, que é um faça um breve resumo aí sobre a diferença entre CREAS e CRAS, para quem não sabe ainda essa diferença. CRAS, é o Centro de Referência da Assistência Social. É a Uhum. proteção social básica, né? É aquela que faz a prevenção, onde as Certo. famílias são a parte preventiva, né? Através de palestras, tem o serviço de convivência, né? E o grupo Uhum. de idosos, o grupo geração de renda. E o CRAS, Isso. o CREAS, já é o centro de referência especializado. Já é quando a pessoa já está em situação de violação de direitos, já teve o seu direito violado, já está em situação de Uhum. violência, de negligência. Aí é onde entra o CREAS, né? Com a formação de especializado. Porque no CREAS a Isso. gente tem, além da assistência social, a gente tem psicólogo, a gente tem um apoio, que é o advogado, né? Que presta a orientação sociojurídica. Aí Isso. a gente tem tudo isso. Então, assim, o CREAS, ele já entra quando a violação de direito aconteceu.
Aí a gente está Certo. ali para mediar. E quando essas famílias começam a sair dessa situação de violação, a gente não abandona. Aí a gente encaminha elas também para o CRAS, para que a gente possa estar também mantendo esse acompanhamento, tanto de CREAS como de CRAS. Exatamente, é um trabalho interligado. Então, de certo modo, existe É, toda uma rede que trabalha sem a rede nessa não campanha. acontece. Sem a rede não acontece. É CREAS, Uhum. CRAS, saúde, educação. A gente depende de todos para que a gente possa estar fazendo, realizando o trabalho, nem a divulgação do trabalho. Depende de todos. Exatamente. E, por favor, Elisiane, fala pra gente um pouquinho como é que está a dinâmica de atendimento nesse período de isolamento, né? Como é que está a demanda? Tem aumentado, tem diminuído? Tem sido, né, muito fácil trabalhar com esses desafios do que nós estamos enfrentando? Uhum. Aqui pra gente, assim, como é questão no interior, é, a gente, assim, a dinâmica tá, recentemente, a gente nunca parou, né, a questão dos atendimentos, mas a gente foi Uhum. se adaptando, a gente teve que ir se adequando, né, com as normas, porque a gente teve as portarias, onde a gente não poderia estar, assim, visitas domiciliar, seria realmente Uhum. em caso de extrema urgência, né, para a gente estar fazendo. Atendimento, a gente nunca parou a questão do atendimento, mas a gente, assim, com mais cuidado, com mais cautela. E assim, deu uma diminuída, deu uma diminuída, porque assim, muitas as pessoas têm receio. E tanto no CREAS, as pessoas já tinham receio. E agora, assim, com essa questão das pessoas não estarem circulando tanto, aí tem mais ainda o receio. Eu creio que, assim, pós-pandemia, você pode ter certeza que muitas coisas, muitos casinhos vão surgir. Porque as pessoas estão Exatamente. em isolamento, as crianças estão sem estar indo para a escola, Uhum. eles estão mais dentro de casa, então aquelas que são vítimas de violência, seja ela física, psicológica, elas estão ali de convívio maior com o agressor. Então, assim, Uhum. assim, pandemia, você pode ter certeza que a gente vai ter muita coisa ainda, viu, por Vai aí. ter um grande número de casos, né? Uhum. Muito bem, com certeza, eu não tenho dúvida disso. E aí, por favor, me diga um pouquinho, por que agosto lilás? O que é que simboliza, o que é que representa, né? Qual é o verdadeiro objetivo do agosto lilás, para que as pessoas entendam de modo bem transparente o porquê essa escolha. Ah, as pessoas perguntam, questão de agosto lilás. O agosto agosto lilás, ele é em alusão à Lei Maria da Penha, né? A sanção da Lei Uhum. Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela foi sancionada dia 7 de agosto de 2006. Então, o agosto Isso. lilás, ele foi instituído em todos os estados. Ela é uma campanha de âmbito nacional, né? Então, ela Uhum. foi em Alagoas, ela foi instituída através da Lei 7.918, Uhum. quando foi determinado que agosto seria o mês onde a gente realmente seria assim, mais intensificada as ações, né, de combate à violência contra a mulher. Aí Uhum. lilás, a pessoa faz porque lilás. Lilás, a simbologia do lilás é igualdade. E é Uhum. isso que nós mulheres buscamos, né? A questão da igualdade. Não é que a gente quer Uhum. ser igual ao homem, mas a gente Uhum. quer ter direito, entendeu? Direito a poder trabalhar e receber igual ao homem, porque muitas vezes Igualmente. a mulher Valorização dessa trabalha mão de obra, dessas habilidades. a ser respeitada, né? Uhum. A ser respeitada pela sociedade. E é isso que a gente busca. E o Agosto Lilás, a gente tem um mês, a gente tem uma cor e tem uma luta, né? Uma Com luta nesse certeza. mês, que é o Apesar de combate à estar muito violência. mais enfatizado nesse agosto, a gente trabalha de modo, né, intenso o ano todo, tá? É importante que as pessoas saibam disso também, né? Realmente, assim, a campanha é o ano todo. Mas em Uhum. agosto tem uma intensificação maior da campanha, né? Onde o mês assim, é Isso. realmente totalmente voltado, seja na assistência, é questão no âmbito judiciário, é todo, entendeu? Assim, o mês ele é todo voltado para isso, né? Para divulgação mesmo e conscientização da população para o fim da violência contra a mulher. Porque assim, a gente já diante de tantas lutas, a gente já conquistou muita coisa, mas a gente ainda tem muito o que conquistar, muito o que Uhum. conquistar, né? Com certeza.
E vão, tá? A gente precisa sempre lembrar disso, não desistir, não é fácil, até porque o histórico cultural que nós vivenciamos é muito antigo, são muitas barreiras, mas a cada dia nós, né, sempre reunimos força e buscamos ir quebrando essas barreiras, fortalecendo os vínculos, valorizando os que, né, precisam de amparo, né, acolhendo, ajudando e fazendo com que outros não aconteçam, né, denunciando, esclarecendo, incentivando, até porque muitas pessoas até têm vontade, mas não sabem como. Tem medo, tem vergonha, são muitas as sensações que passam aí na cabeça das pessoas que são vítimas desse tipo de violência, né? Porque assim, quando se trata de violência, não é um tema fácil de você falar, de você lidar. Muitas pessoas passam por situação de violência, mas vem uma série de coisas, entendeu? Uhum. Vem o medo, vem a vergonha de se expor, entendeu? De expor sua família, de expor seus filhos. Muitas vezes a mulher é dependente do homem financeiramente, emocionalmente. Então, assim, é uma série de coisas. Onde o trabalho da gente realmente é sensibilizar, entendeu? Mostrar a essa mulher que ela tem uma rede de apoio, que ela tem como sair dessa situação. Então, assim, Uhum. é uma coisa imensa que a gente tem que fazer. As pessoas pensam que quem está sofrendo violência está sofrendo porque quer. Não, minha gente, ele não está sofrendo porque quer. Tem uma série de Exatamente. coisas a ser trabalhada com aquela mulher para que ela venha sair daquela situação. Não é fácil. A gente diz Uhum. que tá porque quer, apanha porque gosta, porque a gente não está na situação, porque a gente não está Uhum. ali. E o trabalho da gente é esse, é ir ali, aumentando a autoestima dessa mulher, entendeu? Mostrando a ela que ela tem como sair daquela situação, que ela tem pessoas que estão ali para ajudar, mostrar quais são os meios, entendeu? De denúncia, mostrar quais são o que ela tem, a questão de segurança, né? Quais são as seguranças dela, entendeu? Para que ela possa Sim. sair daquela situação. Porque a gente acha assim, como todo mundo hoje está informatizado, todo mundo tem informação, que todo mundo tem conhecimento de tudo. E não é assim. Não é assim. Ainda existem pessoas leigas, ainda existem pessoas que não têm conhecimento da lei, que Uhum. acham que se ela deixar o marido, se ela fizer uma denúncia, que isso pode se agravar mais ainda. Ainda existe muitas pessoas leigas. A informação chega, mas não chega para todo mundo. E às vezes chega para mim de um jeito, para você chega de outro. Então a gente precisa de quê? De esclarecimento, né? Uhum. Com certeza. Essa colocação é importantíssima para que as pessoas entendam que aos pouquinhos vai acabando aquela sensação de impunidade que muitos agressores têm, de que Uhum. ele nunca vai ser denunciado, de que ele nunca vai ser realmente, né, quebrado essa sua hegemonia de poder, né, psicológico que ele acha que tem. Então é desconstruir, apoiar, incentivar e, de certo modo, esclarecer sempre as coisas que são necessárias para que essas pessoas não se tornem vítimas, tá? E aí, de repente, alguém pode estar perguntando, mas e como é que vai ficar as pessoas? Será que ninguém vai querer casar mais? Não, não é exatamente isso. Tem algumas pessoas que perguntam se a nossa intenção é separar as pessoas. Não, a nossa intenção é evitar que as violências aconteçam. Se a gente conseguir amenizar o sofrimento, a violência, e o casal continue trabalhando e construindo a sua família, é excelente. É esse nosso objetivo, né? Já teve casos, entendeu, da pessoa, mulheres vítimas de violência, onde assim, ela não queria denunciar o marido. Então, assim, numa conversa com um companheiro, uma conversa com a família, entendeu? Tudo ali, a situação sanou, entendeu? Aí começou a ter consciência de que aquilo era errado. Então, assim, nem ele tinha, porque assim, não era Uhum. uma violência física, entendeu? Não era uma violência física nesse caso, mas era uma violência psicológica que ele estava fazendo, que nem ele tinha noção de que aquilo era uma violência. Ele Isso. não tinha noção dos danos que ele estava causando à família Uhum. dele. Então, assim, a partir de um acompanhamento, ele começou a ter ciência de que aquilo era uma violência, de que ele estava pondo em risco o casamento dele, a família dele, por uma coisa que nem ele tinha noção. Porque, assim, a gente tem que entender, a questão da violência geralmente é um ciclo vicioso, Sim. onde muitas vezes
essa pessoa que comete a violência, ele já presenciou, né? Ele já presenciou ali a família, ele já presenciou o pai cometendo isso contra a mãe. Então, assim, ele cresce achando que aquilo é normal. Então, ele continua fazendo a mesma coisa, porque ele acha que é normal. E é Então, normal assim, isso. a intenção não é acabar com os casamentos, ao contrário, a questão aqui é romper com a violência, acabar com a violência. Se vai chegar ao fim do relacionamento, aí é outro ponto, né? Aí é outro ponto, mas a questão é romper com a violência, acabar realmente com a violência. E a gente, assim, acha muito bom, a gente agradece muito quando essa pessoa começa a ter ciência disso e esse ciclo de violência se rompe, sem que a família, sem que os laços familiares sejam rompidos. Então, assim, a gente reconstrói o laço, né, da família. É assim, é maravilhoso quando o fim é esse, entendeu? É esse, exatamente. E por favor, fala um pouquinho pra gente quais são os tipos de violência, como eles acontecem e quais são os mais comuns, para as pessoas entenderem se eles talvez estejam sendo vítimas sem saber que aquilo é uma violência. A gente fala muito da questão, muitas pessoas identificam a questão da violência como se a violência ela fosse só a questão física, né? A questão do bater. E não. A violência, ela pode ser física, psicológica, moral, patrimonial, sexual. Então, assim, são as séries. Violência física é quando a mulher é agredida, espancada, e muitas vezes a violência física ela pode chegar até um estágio, né, de realmente de assassinato, né, de morte. Sim. A violência moral é quando a mulher é insultada, xingada, ela constrangida, né? Quando o homem difama. E muitas vezes a violência moral acontece no fim de um relacionamento, né? Quando um namorado ou casal termina e o homem começa a difamar a mulher. A patrimonial é quando a mulher, ela trabalha, ela tem seus bens, mas ela não pode usufruir de nada, ao contrário. Ela fica privada de usufruir dessa... Ela trabalha, mas não tem domínio sobre o seu dinheiro. Ela tem bens, mas ela não tem domínio sobre o seu patrimônio, né? Ou seja, ele administra tudo, administra até a mulher, né? Administra tudo. E a psicológica, eu acho que é a pior, que muitas vezes não é identificada. Quando vem ser identificada, já está num estágio, né? Já tem um adoecimento, na verdade, né? Já tem, quando vem ser identificada. Ela não deixa marcas visíveis, como a violência física, por exemplo. E eu digo uma coisa a você, muitas de nós já sofreu esse tipo de violência e a gente não identificou. Quando a gente começa, eu digo assim, depois que a gente começa a trabalhar nessa área, depois que você começa a entender, a estudar mais, aí você começa a identificar, eita, eu já passei por isso e eu não identifiquei. E olhe que eu com uma formação, uma pessoa bem instruída, não identifiquei. Imagine pessoas que não têm nenhuma formação. Imagine pessoas que vivem uma situação de vulnerabilidade, onde não tem tanto conhecimento. Como essas pessoas já passaram tanta violência psicológica e não identificaram, né? Porque quando o homem começa psicologicamente a dizer que você não presta, você está estudando, quer estudar, quer fazer alguma coisa, vai estudar para quê? Que isso não tem futuro, você não tem futuro, isso não vai dar certo. Às vezes você pensa quer progredir, pensa em progredir, evoluir, quer fazer alguma coisa. Que nada, você é uma burra, você é burra, você não presta para isso. Tudo isso é uma violência psicológica. Dizer que a mulher tá gorda, que essa roupa não presta, entendeu? São coisas assim, pequenas, onde as pessoas não identificam. Não identifica que isso é violência psicológica. E muitas mulheres, às vezes, acabam entrando em depressão. Por conta disso. E a gente tem também a violência sexual, né? Que quando a mulher é obrigada a manter relação sem querer. E às vezes, porque eu tô casada, porque ele é meu marido,
eu tenho que cumprir com minhas obrigações. Sim, mas você tem que ter vontade, você tem que querer. Você não é obrigada a manter uma relação sexual se você não quer. A partir do momento Uhum. que ele te obriga a fazer isso, isso é uma violência. Um tipo de violência, exatamente. Violência. A partir do momento que ele te obriga a fazer coisas onde você não se sente à vontade, isso é uma violência. Ah, entre quatro paredes se pode tudo. Sim, quando os dois querem. Quando é Claro que permitido sim. pelos dois. A partir do momento que a mulher não quer, que aquilo não é bom para ela, que aquilo não é agradável, e o homem obriga, isso é uma violência sexual. Isso é. Uhum. Não é porque a gente é mulher que a gente vai estar ali, como é que toda hora pronta. Não. Tem E que ter um permitindo tudo, né? permitem tudo, não é isso. A Uhum. gente tem os momentos, a gente tem nossas vontades, tem os nossos desejos, e isso precisa, como é que diz? Precisa ser respeitado, Exatamente. né? Muito bem, Elisiane, que ótimo, tá? É muito bacana poder compartilhar, tá? De antemão, eu quero logo te convidar para um outro momento, tá? Antes do final do mês, a gente vai ter um outro momento para falar algo mais Vamos sim. detalhado sobre isso, até porque essa campanha merece ser, né, de certo modo, muito mais bem explicada. E, Uhum. naturalmente, a gente vai ter oportunidade para isso, tá? Muito É. obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. A gente vai precisar entrar com a Luísa, ela vai participar um pouco também. E aí a gente vai Pronto, a gente finalizar lá no final, tá? E aí fique disponível, por favor. Encerre aí do jeito que você quiser, tá? Você tem aí um tempinho para fazer as suas considerações finais. E não esqueça, ligue 180 sempre que precisar. 180, 190, qualquer número, mas não fique calado, né? É isso. Então, assim, agradeço pelo convite e de antemão eu digo a todas as mulheres. A gente está aqui lutando pelos nossos direitos, entendeu? Direito da liberdade, direito a viver bem. Então, assim, não vamos nos submeter a isso. A campanha, ela tá aí para quê? Para romper com a violência e para empoderar as mulheres, porque mulheres empoderadas elas não se permitem ser vítima de violência. Então, assim, se você está passando por alguma situação, ou se você conhece alguém e quer ajudar essa pessoa, oriente essa pessoa a procurar ajuda, seja pelo 180, seja no CREAS da sua cidade, até no CRAS, entendeu? Que o CRAS também, ele atende e encaminha, Encaminha, né? né? Essa demanda para a CREAS. Procura ajuda com o professor, com um colega, entendeu? Se não sabe a quem procurar, mas converse com alguém. Mas não se permita. Não se permita ser vítima de uma violência. Não se permita, não permita isso com você, porque muitas coisas acontecem, vai destruindo essa mulher, destruindo essa família. Então, assim, estamos aqui para nos fortalecer. Então, vamos ser mulher, sim, empoderada e mulheres livres de qualquer tipo de violência, né? Livre de qualquer tipo de violência. A gente está aqui para lutar pelos nossos direitos. E um dos principais direitos é esse: ser livre de qualquer tipo de violência. Eu Exatamente. agradeço muito Ninguém e digo merece a todos, violência. ajuda, minha gente, procurem ajuda. Eu sei que para alguns casos assim, é complicado, é difícil, a situação não vai sanar assim rápido. Mas você não vai pensar, vai demorar, é um processo longo, não vou procurar ajuda. Não pense dessa forma, não. Não pense dessa forma. Peça ajuda, procure ajuda. Não deixe, em hipótese alguma. Pode demorar o tempo que for, pode, como é que diz? A gente sabe que é um círculo, né? A questão do denunciar, você Isso. procurar ajuda, entendeu? É um processo. Mas não pense no processo, pense de você estar livre dessa situação, de você estar livre desse agressor, né? Pense nisso. Pense num bem maior para você, num bem maior para a sua família. Procure ajuda. E a Uhum. gente está aqui para ajudar, para orientar a todos. Eu agradeço imensamente. Com certeza. Nós que agradecemos a sua participação e em breve nos falaremos para um outro momento, tá? Tá. Beijo, Obrigado, tchau. tchau, boa noite. Boa noite. Muito bem, foi muito bacana
a participação da Elisiane. Está chegando aqui. Olá, Luiz. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo e me vendo? Tô. Que bom, eu também estou me ouvindo bem. E aí, por favor, se apresente um pouquinho para as pessoas. O que é que você faz da vida? Quando se formou? Qual é a sua projeção profissional dentro dessa campanha aí nas instituições do Estado que você participa como um dos membros de defesa da violência contra a mulher? Certo. Primeiramente, queria agradecer o convite a você e ao meu parceirinho de trabalho, Ed, né, pelo convite. Fiquei assustada e lisonjeada ao mesmo tempo. Por que assustada? Assustada porque aparecer assim não é muito. Não é muito a sua prática. E tal. Oi? Não é muito corriqueiro, né? Ele e você que já estão acostumados. Eu costumo falar, mas não assim. Mas fiquei muito grata e é uma temática que me interessa, apesar de não ser a área que atuo atualmente, né? Mas que é comum a gente ver nos jornais, na mídia, enfim. Eu sou formada em serviço social desde 2011, né? Fiz pós-graduação em gestão de políticas de assistência social no contexto do SUAS. Há 7 anos eu atuo no sistema socioeducativo, né? E dentro do sistema socioeducativo, eu trabalhei na unidade de internação feminina, em que a gente costuma abordar essas temáticas voltadas ao meio feminino, né? E a questão da violência contra a mulher, a gente recebia algumas situações de falas das adolescentes, tanto vivenciadas por elas, né, como com familiares, situações da família que elas iam. E trabalhando na feminina, a gente conseguia vivenciar mais, mas não significa que no contexto socioeducativo masculino não haja isso. E hoje, antes da live, eu estava vendo o jornal e eu achei interessante, a Secretaria da Assistência vai fazer uma série de lives também, junto com o Conselho Municipal, né, com o CODIM, que eu fui convidada a fazer parte, mas ainda nem cheguei a me inteirar realmente do Conselho. Mas, assim, eu achei interessante a fala da representante, que ela dizia assim, que os homens, às vezes, não reconhecem que praticam a violência, né? E isso eu via e vejo em muitos jovens que a gente atende lá nas unidades. A forma como eles falam sobre as companheiras, né? Minha mulher, né? Como uma propriedade. Aí a gente brinca, tal, você tá aqui, ela já deve ter arrumado outro namorado, que ela não é boba. Aí eles fazem, oxe, ela é doida? Ela é minha mulher, sabe? A forma como eles se colocam, até mesmo nos contatos deles por telefone, quando a equipe está lá acompanhando. É interessante perceber que eles não entendem que aquilo é uma agressão, né? As imposições que eles fazem a elas, de ter que fazer a visita, né? E a representante da assistência, da Secretaria de Assistência, estava falando justamente sobre isso, que é preciso não só falar da violência contra a mulher, não só a mulher. Existem muitos meios em que a mulher é trabalhada, né? Existem as assessorias aí, eu não conseguiria lhe dizer agora o nome exato, mas tinha até a doutora Paula, que é uma advogada, que ela é bem atuante nessa questão de violência contra a mulher, né, que tem as ONGs também que trabalham e tal. Mas, assim, é interessante que a gente não fala disso, de trabalhar o homem, a compreensão dele entender que aumentar a voz, gritar, é uma violência. Dar um empurrão, é violência. Dizer, vixe, como você tá feia, alguma coisa assim, é violência. Aquilo que me incomoda é violência.
né? Esse é o meu entendimento e que a gente não percebe, como a colega falou, Elisiene, né? Isso, Isso. que às vezes, enquanto mulher também, o fato de eu ser assistente social, ter uma formação, não significa que eu não tenha vivenciado isso, que a gente às vezes não percebe as situações, né? Não só, não falo de uma questão doméstica, mas eu falo assim de forma geral, como mulher. A gente passa por situações que a gente acredita que é uma bobagem e às vezes não é. No ambiente Isso. em que a gente trabalha, enquanto mulher, a gente lida com muitos homens. E às vezes nós nos vemos em situações bem constrangedoras, né? A Da gente não população é poder. justa, né, Luísa? É Em muitos verdade. momentos a gente detecta esse machismo, essa violência de modo velada, mas que sempre tem Isso. uma forma de constranger, né, de É, impor, de dificultar algo, de fazer é com que a mulher verdade. não se sinta bem. A maioria Isso. das E a vezes gente se a sente intenção é como mais errada. para. Uhum, Porque, por exemplo, lá a gente precisa usar jaleco. uhum, E aí, por exemplo, a gente tem colega, assistente social, homem. E aí, ele vai usar jaleco também? E aí, como é o comportamento dos colegas da segurança com ele, como é homem, sabe? uhum. As falas, as piadas. É interessante como nós mulheres somos vistas, né? Como a agressão e a postura do agressor é identificada a partir da conduta da mulher, não é o homem, né? E aí eu também não vou falar só o homem, porque quando a gente fala da Lei Maria da Penha, né, quem não teve acesso, ou quem pode ter acesso, depois olhar, ela fala a violência doméstica, ela pode ser de mulher para mulher também, né? Numa Sim. relação, precisa existir a relação afetiva, né? E nesses últimos dias, falando muito sobre pandemia e tal, mas parece que está amenizando mais, e está vindo em evidência a questão do agosto lilás. E teve uma situação, um caso recente, alguns casos vindo à tona novamente de violência contra a mulher. Diante dessa situação da pandemia, tem aumentado, porque imagine você que o agressor está dentro de casa e você tem que, por conta da pandemia, estar dentro de casa. E aí? Uhum. Né? Você não tem para onde escapar. E aí passa uma situação de uma moça que estava com o filho no colo e foi agredida pelo companheiro. E são cenas fortes, porque ele esmurra ela e tal. E eu acho interessante que as pessoas ainda não conseguem entender que é uma questão de cunho público, social. É uma questão social que precisa ser trabalhada na sociedade. Não é aquela coisa de briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É muito individualista essa fala, sabe? Você perceber, ver uma pessoa ser agredida e você não se posicionar. E aí Exatamente. É nessa responsabilidade de todos, última. né? É Isso. uma E responsabilidade nessa social, última. intervir, defender. Isso. E nessa última situação, eu achei interessante porque a mãe do agressor, ela vê e nada faz, sabe? E me assusta muito ainda, sabe? Essas situações, a postura da sociedade diante disso, de dizer, mas ela deve ter feito algo. Ainda que dentro de uma relação entre homem e mulher, ela não queira mais estar com ele, ainda que ela tenha dito alguma coisa, não sei. Mas nada justifica, né? Mas a gente sabe que é uma questão cultural, né? Eu estava comentando aí. Você pega o Uber, você vai depois. Tá. Eu estava vendo que a colega falou que ela comentou alguma coisa, não lembro exatamente o que foi, que eu comentei aqui, botei nos comentários, a questão que a mulher tem o direito ao gozo, de sentir o prazer no ato sexual. E isso é Sim. um tabu ainda hoje. Ainda hoje. Né? Existem países em que, eu não sei dizer exatamente, eu sou péssima com datas, com nomes assim, mas que as meninas muito novas
tem a questão do clítoris retirado para não se sentir o prazer e tal, porque nós somos vistas como objetos. E aí a gente precisa refletir isso. E somos nós, mulheres, aí eu coloco uma parcela de culpa em nós, no sentido de que somos nós também as formadoras desses agressores. Afinal de contas, nós somos mães, irmãs, filhas, e a gente precisa refletir dessa forma. Eu acho que o momento hoje é a reflexão em relação ao agressor. Não trabalhar apenas a mulher, não é que ela não vai ser trabalhada, quem sofre a violência, mas entender que o agressor precisa se enxergar como agressor, compreender que ali é um erro, que aquelas condutas não são corretas e, e tentar refletir, trabalhar isso, sabe? Porque o que eu percebo é que é tudo muito paliativo, né? A mulher é agredida, tal, beleza, a mulher foi agredida, leva para a delegacia, vai ao hospital e tal, certo. E depois? E se ela quiser voltar para esse companheiro que a agrediu? Porque tem até, eu estava comentando com ela, e tem a questão, né, da tensão, da parte da lua de mel, de tudo, que tem todo esse processo. Que a mulher, ela sempre acredita que ele vai ser diferente, que ele vai mudar. O gostar, o desejo da mudança é muito forte. E sempre que a gente fala sobre violência contra a mulher, sobre essa questão, quando a gente vê falas de quem vivenciou isso é muito forte. Ah, mas ele disse que ia mudar. Ah, mas ele disse que me ama. Ah, mas tem os meus filhos. Ah, mas, sabe? E é importante destacar também que não é uma questão só de pessoas de baixa renda, como tem até no site. Acontece em todas as esferas sociais. A gente vê casos de mídia, de artistas, cantores, pessoas aí de alto escalão que passam por isso. E aí eu acho bacana quando você coloca essa questão do trabalhar a mulher e também o homem, tá? De certo modo, esse contexto cultural que existe, esse homem hoje, ele foi criança e ele foi ensinado que era normal, né? Então imagine, de modo muito simples e objetivo, se as mulheres começarem a se portar diferente, multiplicar isso e dizer, não, meu filho, isso não pode, não é permitido. Minha filha, não aceite isso, que isso não é certo. Você tem o direito de ter seus direitos, seus compromissos, sem precisar ser agredida. Então tudo e a gente isso percebe que é realmente uma questão na educação. Porque, assim, veja que é muito sutil as coisas. A mulher, ela tem que saber cozinhar e varrer a casa. E aí são os brinquedos que a gente dá às nossas filhas, às nossas sobrinhas, e enfim. A gente dá uma vassourinha, um ferro de passar, para o menino é o carro. Aí, Luísa, você está falando questão de gênero e tal, não sei o quê. Mas parte daí. Parte daí. Porque a mulher, quando ela vai ficando mais mocinha, eita, já dá para casar. E aí você dá para casar por quê? Porque você sabe cozinhar e tal. Você vai ser companheira no sentido de andar lado a lado, ou você vai ser empregada para servir de todas as formas, né? Sexual ou como uma doméstica dentro de casa. Não, sem nenhuma ofensa a essa categoria profissional. Mas assim, quando as pessoas falam, ela sabe casar, dá para casar e tal, mas é isso que a mulher serve, é para isso, né? Então, a visão, ela já é distorcida desde muito cedo, e a gente não percebe, é tudo muito sutil, né? Então, eu acredito mesmo que tem que vir a partir das reflexões, da gente, em alguns momentos, dizer, peraí, isso é violência contra mim, por que eu estou aceitando isso? Em algumas relações que a gente não perceba, né? E entender que não é uma questão de financeira, não é uma questão social no sentido de só a mulher pobre vivencia isso. A gente tem mulheres esclarecidas que vivenciam a violência doméstica diariamente. Sim, relações abusivas, de várias formas. Sim, sim. E ano passado eu participei desse momento também,
lá na OAB, de um evento do Agosto Lilás, em que era colocada a questão de uma advogada, ela foi assassinada pelo marido, né? E a amiga dela, também advogada, estava contando a história, é conhecida. Eu realmente não me recordo o nome dela. Em outro momento depois eu posso até passar. Que tem na internet e tudo, a história dela. E que ela viveu todo esse processo, esse ciclo da violência, não é isso? De lua de mel, aí a tensão e tal, esses altos e baixos, até chegar à morte. Uhum. E é interessante que a amiga dela falou que bateu de frente e levou ela para a delegacia e fez, e aconteceu e tal. Ela não quer mais, não quero, não quero, não quero. E aí essa amiga disse que era diversas vezes essas situações, mas era sempre presente, sempre levando, sempre fazendo as denúncias e tal. E certa vez ela viajou, quando voltou, viu nas redes sociais que ela estava novamente com o marido e tal. Passou um tempo, ela se afastou. E depois, essa moça foi assassinada, né? Então, é interessante, vocês, enquanto psicólogos, devem entender até melhor do que eu, que sou assistente social. Mas o quanto nós, enquanto seres humanos, queremos modificar o outro. Queremos acreditar que o outro é aquilo que a gente gostaria que ele fosse, né? Uhum. E isso é muito delicado, né? Sim, com certeza. O nosso desejo em relação ao outro pode até existir, mas não significa que vá acontecer, né? E a gente percebe que isso acontece muito, né? Uhum. E compreender que não é apenas uma questão de classe social, não é só a mulher pobre, porque a gente ouve muito que a mulher apanha porque ela quer, a mulher apanha porque não tem dinheiro, às vezes é também. Às vezes é uma questão da mulher ter vergonha de dizer para a sociedade que apanhava e que o marido que ela colocava nas redes sociais, que é aquela coisa linda, maravilhosa, não é aquilo. É difícil, sabe? A gente se vê numa situação dessa. Eu digo a gente porque eu sou mulher, né? Sim. Mas é muito delicado e a gente apontar o outro, né? É uma questão que precisa sim ser muito trabalhada, é uma questão que perpassa pela responsabilidade social, essa cultura de que não se mete a colher é algo antigo e que a gente precisa superar, identificar isso como uma questão social mesmo, né? Isso. Porque vários meios, vários recursos governamentais estão sendo usados, pessoas se mobilizam para cuidar da mulher e que, na verdade, a gente podia fazer diferente. Podia trabalhar essa situação, como eu falei, da formação, da compreensão dessas relações, né? De construir Uhum. diferente da nossa fala, nós mulheres, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, companheiros mesmo, de mostrar a eles, e como a colega disse, de empoderar-se, compreender que nós somos seres humanos, detentoras de direitos, de deveres, compreender que nós temos desejos sim, né? Compreender que não é aquela situação, não é a única que eu posso viver, porque às vezes a mulher entende que aquele é o homem da vida dela e que ela tem que aceitar aquilo, que apesar dele dar um tapa na cara dela quando ele está bêbado ou quando ele está aborrecido, mas ele faz a feira de casa, mas ele me leva para passear e tal. Compreender essa carência afetiva, né? Acho que a gente precisa ser mais acolhedor, né? Sim, com certeza. Enquanto seres humanos, ter empatia à dor do outro. Eu até postei esses dias uma fala, um memezinho que dizia bem assim: mãe, o que é mimimi? Mimimi. E a mãe responde: mimimi é quando a gente não entende a dor do outro, né? E as pessoas Uhum. costumam dizer: feminista, isso, aquilo outro e tal. E não é. É muito simples quando eu não vivencio São interpretações erradas muitas vezes, né? isso, né?
Mas basicamente é isso. Eu não sei se eu extrapolei Sim, tempo, alguma coisa assim. não está dando tempo, tá excelente. Deixa, por favor, só uma mensagem de modo especial para todas as mulheres e homens e humanos que precisam respeitar uns aos outros, para a gente dar andamento nas falas. Vê só, eu não costumo ser muito formal, não. Eu acho que deu para perceber. Mas é resumidamente isso, sabe? Que a gente tem um olhar diferenciado enquanto humanos, sabe? Eu particularmente trabalho numa área em que as pessoas costumam julgar muito, né? A questão do socioeducativo, de ser jovens, de cometerem delitos e tal. Então, eu busco fazer com que as pessoas reflitam. Ao invés de bater de frente para que as pessoas entendam e aceitem onde eu trabalho, o que eu faço, eu prefiro que a pessoa reflita, né? E se fosse seu filho, como é que seria? E se fosse um sobrinho, um conhecido, sei lá. A gente só entende a dor do outro quando a gente sente, quando a gente vive. Então, que a gente possa refletir, né? Esse momento de pandemia trouxe muito isso, a reflexão, né? Ser compreensível, entender a dor do outro, estender a mão. E eu percebo às vezes que o individualismo da nossa sociedade impede que a gente deixe de vivenciar isso, sabe? Não é só prender o agressor, não é só ir lá chamar a polícia, ou a polícia, enfim, fazer o que tiver de fazer, levar embora. Não é só isso. Não é só prender ele. E depois que ele estiver preso, como é que vai ser? Ele um dia vai sair. E a gente vê casos de homens que agridem mulheres, que quando vai puxar a ficha, ele já tem histórico de várias outras agressões. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. Enquanto sociedade, eu acredito que hoje o pensamento é esse. As mulheres que são vítimas de violência doméstica precisam, sim, de um amparo. Porém, hoje a minha mensagem é para aqueles que reproduzem falas de que as mulheres apanham porque querem, para aqueles que praticam essa violência e que achem que não é, dizer que a mulher é feia, dizer que a mulher tá gorda, dizer que a mulher tá mal vestida, dizer que ele quer transar e quer transar sem camisinha, porque é um tipo de violência, que ela não tome anticoncepcional, que ela não faça isso, não sei o quê. Que reflita se a sua mulher, sua companheira, é um ser humano ou é um objeto, né? Eu costumo brincar com alguns amigos meus, eu digo, bicho, se você não quer uma mulher que fale, que questione, que dialogue, pega uma boneca inflável e pronto, é show de bola, vai fazer o mesmo efeito que você quer. Para fazer o que você quer, ela vai ficar caladinha, né? Então a gente precisa refletir nisso, né? E não se sinta atacado, né? Enquanto homem, Diógenes Neuwirth aí. Mas quando a gente não... A ferida não é nossa, a gente às vezes acha realmente que é mimimi, né? É a questão do preconceito com os negros e tal. A gente diz, mas é besteira, foi uma piada, foi uma brincadeira e tal, e não é. A gente precisa entender a dor do outro, ter empatia. Eu acho que essa é a mensagem. É a questão da empatia. E que os homens possam refletir nas suas atitudes com as mulheres. Não só com mãe, filha, né? Eu ouvi uma frase que dizia bem assim, é interessante que as pessoas dizem, e se fosse a sua filha? Até eu mesmo falei agora. Mas não é uma questão de ser só a filha, é qualquer mulher. Qualquer mulher. O cara tem que respeitar, não é só porque poderia ser a filha, mas por ser qualquer mulher. Então, é um entendimento, duas palavras que eu poderia deixar hoje é essa, de empatia e respeito. Acredito que é isso mesmo. Muito bem. Obrigado de verdade. Foi excelente poder compartilhar com vocês um pouquinho esse momento que é tão importante, que merece ser lembrado o ano todo, que deve ser informado desde as crianças até os idosos,
tá? Relações abusivas, violência, qualquer tipo de violação de direito deve ser restaurado a todo custo. Nós merecemos, enquanto seres humanos, conforto, respeito, bem-estar e convívio, né, na maior sintonia possível. É verdade. Eu acredito que é uma caminhada difícil, mas a gente consegue sim, como você bem colocou, né? E treinando essas pessoas de modo mais solidário, mais humanizado de verdade, para que eles possam se tornar seres humanos melhores, para que as próximas gerações não entrem na estatística como a que nós temos hoje. É verdade. É verdade. Muito Mais obrigado. uma vez agradeço a você e ao Até breve. Ed. Falaremos em breve novamente, tá? Joia. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite, Luiz. pessoal. Boa noite. Meu caro Adinaldo, tá me vendo por aí? Tá? São 20h52. Eu vou encerrar essa live, eu vou abrir uma outra e a gente conversa meia horinha, beleza? Fica atento aí que eu vou encerrar esse e vou começar um outro pra gente fazer aqui meia horinha de bate-papo nós dois, tá? Tem algo aqui interessante pra gente debater sobre isso.